Fundação Os Belenenses. A sua história no início do século XX já tinha havido em Belém, aquele que seria o germe aglutinador do Belenenses, o Sport União de Belenense que, não resistindo à evolução do futebol, acabou por se extinguir em 1919, precisamente o ano de fundação do Clube de Futebol Os Belenenses. Assim, foi numa noite de verão, como descreve Acácio Rosa, que, num banco de jardim, Arthur José Pereira reuniu os primeiros entusiastas. O seu irmão Francisco Pereira, Henrique Costa, Carlos Sobral, Joaquim Dias, Júlio Teixeira Gomes, Manuel Veloso e Romualdo Bugalho. Depois desse encontro, a ideia do novo clube foi submetida ao juízo de Virgílio Paula e Francisco Reis Gonçalves. Várias reuniões se sucederam, com mais intervenientes ainda, até que uma terça-feira, 23 de setembro, na Praça Afonso de Albuquerque, se decidiu a fundação do novo clube, o Clube de Futebol Os Belenenses. Destaque-se também que muitos destes fundadores eram ex-jogadores do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, que abandonaram os seus clubes de forma a fundarem um novo, representativo do seu bairro, o bairro de Belém. Para a história ficou a frase de Francisco Stromp, figura máxima do Sporting, que quando questionado sobre o abandono de Arthur José Pereira, terá reagido da seguinte maneira: o Arthur que vá a merda e funda o tal clube em Belém. Também é de notar que, ao contrário dos clubes da época, foi adotada a designação Clube de Futebol, à portuguesa, e não Futebol Clube. No dia 30 de novembro de 1919, o Belenenses disputou o primeiro desafio da sua história, defrontando o Vitória Futebol Clube, Setúbal, no estádio do Lumiar, acabando a equipa visitante por vencer 1-0. Tende-se a fazer crer que em Portugal sempre houve, e só, 3 clubes grandes, que sempre dominaram a larga distância de todos os outros. E que, muito ocasionalmente, quase por um capricho da sorte, o Belenenses e, mais tarde o Boa Vista, foram intrusos passageiros. Ora, a verdade é toda outra, visto que o Belenenses fez incontestavelmente parte, durante 5 ou 6 décadas, de um quarteto de grandes. Foi 4 vezes o melhor de Portugal. Durante décadas e décadas seguidas era sempre candidato assumido a todos os troféus nacionais, Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional e Taça de Portugal. E se só ganhou um campeonato nacional, esteve na luta pela sua conquista muitos e muitos anos até bem perto do fim, aliás, por 5 vezes chegou à última jornada a poder ser campeão. O Belenenses do fim dos anos 1920 e começo dos anos 1930, havia-se imposto como um clube vencedor e, nesse período, sem dúvida, o mais bem-sucedido de Portugal. Em 7 ou 8 anos de ouro, o Belenenses foi 3 vezes campeão de Portugal, 1927, 1929 e 1933, e 2 vezes vice-campeão, 1926 e 1932. Além disso, numa prova que ao tempo tinha imensa importância, foi, no mesmo período, 4 vezes campeão de Lisboa. 1926, 1929, 1930 e 1932. Ou seja, nestas 8 épocas, só numa delas não foi conquistado nenhum troféu, 1928. Década 1920. Apesar de recentemente criado, e muitos lhe vaticinarem um fim rápido, o Belenenses cedo se impôs como um dos maiores clubes de Portugal desde o campo do Pau de Fio, nome dado devido ao poste de telégrafo situado no terreno, e logo em 1919-20 marcou a presença na final do Campeonato de Lisboa, perdendo contra o Benfica. A 10 de junho de 1921, realiza-se o primeiro jogo internacional, vitória por 2-0 contra o Sevilla Futebol Clube. A época 1925-26 marca o início da grande afirmação do Belenenses, com a conquista do Campeonato de Lisboa, em queda do Sporting, após um triunfo por 1-0, no ano anterior havia perdido a final. Mas mais troféus se seguiram, apesar da derrota na final do Campeonato de Portugal, 1922-1938. Desse ano, no ano seguinte a história foi diferente.
Ao vencer por 3-0 o Vitória FC, o Belenenses sagrou-se campeão nacional, repetindo a façanha 2 anos depois, com uma vitória na final por 3-1 à União de Lisboa. No fim desta década, o Belenenses era, a par do Futebol Clube do Porto, o clube com mais campeonatos de Portugal. Relativamente ao Campeonato de Lisboa, o Belenenses voltou a conquistá-lo em 1928, 29 e 1929, 30. A 29 de janeiro de 1928 deu-se a inauguração do Campo das Salésias, casa do clube até 1956. O nascimento dos 15 minutos à Belenenses o dia 28 de fevereiro de 1926 marcou a estreia oficial de José Manuel Soares, Pepe, pela equipa principal do Belenenses, num jogo contra o Benfica, que chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Na segunda parte, o Belenenses recuperou da desvantagem e empatou o jogo por 2 vezes, 2-2. No entanto, a 15 minutos do fim o resultado sorria aos encarnados, 4-2. Eis que aos 80 minutos, o Belenenses reduz a desvantagem para 4-3 e 3 minutos depois empata o jogo. Já nos minutos finais, o árbitro assinala uma grande penalidade a favor dos azuis da Cruz de Cristo. Os jogadores de Belém sentiram o peso do momento e ninguém queria assumir a responsabilidade de marcar. Augusto Silva, o capitão, aponta então para Pepe, que não se vergou e marcou o 5-4 final, sorrindo a vitória aos de Belém. Era o nascimento dos 15 minutos à Belenenses e não mais saiu Pepe da equipa principal. Década 1930. Nos anos 1930, o Belenenses continua a mostrar a sua grandiosidade, vencendo novamente o Campeonato de Lisboa em 1931-32 e o Campeonato de Portugal na época seguinte, estando presente na final ainda em 1931-32 e 1935-36. Foi também nesta década que prosseguiram as obras de melhoramento do agora denominado Estádio José Manuel Soares, após a trágica morte desta lenda azul em 1931, que muito abalou os belenenses, em particular, e o desporto português e a cidade de Lisboa, em geral. Em 1937, este foi considerado o melhor estádio português, sendo também a casa da Seleção Nacional e das finais da Taça de Portugal até à inauguração do Estádio Nacional. Para a história fica também quando a 30 de janeiro de 1938, Artur Quaresma, Simões e Amaro se recusaram a fazer a saudação fascista, num jogo entre a Seleção Nacional e a sua congênere espanhola. Década 1940. Esta década inicia-se com a tripla presença na final da Taça de Portugal, primeiro em 1939-40, com a derrota por 3-1 frente ao Sport Lisboa e Benfica e, novamente em 1940-41, 4-1 frente ao Sporting. Finalmente, a terceira foi de vez e, na época seguinte, graças aos golos de Artur Quaresma e Gilberto Vicente frente ao Vitória Sport Clube, o vencedor da Taça de Portugal foi o Belenenses. Ainda em 1947-48, nova presença e nova derrota, desta feita por 3-1 frente ao Sporting. Após vários anos no pódio, em 1945-46, o Belenenses sagra-se pela primeira e única vez campeão nacional da primeira divisão, estando essa conquista relatada de forma mais pormenorizada no capítulo seguinte. Para a posterioridade fica a equipa: Artur Quaresma, Mariano Amaro, Serafim das Neves, Vasco Oliveira, Armando, Feliciano, Francisco Gomes, António Capela, Rafael Correia, Manuel Andrade, José Pedro, Eloy, Mário Coelho, José Sério, Francisco Martins, Mário Sério e António Martinho. Era treinador Augusto Silva. A defesa desta magnífica equipa ficou para sempre conhecida como as Torres de Belém, Capela, Vasco, Feliciano, Gomes e, em algumas versões, Serafim. No ano seguinte, o Belenenses foi o convidado do Real Madrid para a inauguração do estádio Santiago Bernabéu, facto que deixou os portugueses muito orgulhosos.
Destacam-se também as presidências de Salvador do Carmo, Constantino Fernandes, Octávio de Brito, Américo Tomasi, aos 36 anos, de Acácio Rosa, uma das grandes figuras do dirigismo no Belenenses. O título a 26 de maio de 1946, o Belenenses foi pela última vez campeão de Portugal com 74 golos contra 24, a melhor defesa no campeonato nacional. Invicto nos jogos em casa do Campeonato Nacional. Campeão de Lisboa, 3 pontos de avanço sobre o Sporting, 5 sobre o Atlético e 6 sobre o Benfica. Mais uma vez o Belenenses teve de lutar contra várias adversidades e a tarefa não se afigurava muito fácil. O então Sport Lisboa e Elvas era filial do Benfica que, para lá enviou um técnico seu, a fim de tentar afastar o Belenenses do título. E o jogo não podia ter começado pior. Logo aos 2 minutos, o Elvas colocou-se em vantagem. O Belenenses, até ao intervalo, apesar de todo o esforço desenvolvido, não conseguiu chegar ao golo. E era preciso mais do que um golo. O empate não bastava. Ao intervalo, alguns jogadores mais experientes ou mais frios reuniram a equipa, procuraram readquirir a calma e reagrupar as forças, dizendo: "Nós temos que ganhar isto." E ganharam. A equipa cerrou fileiras e foi para a frente, à procura dos golos. Aos 66 minutos, Vasco fez uma das suas arrancadas, foi por ali fora, junto à lateral direita, ultrapassando todos os adversários que se lhe colocavam no caminho. Só em falta foi travado. Do livre, resultou o golo, apontado por Andrade. Faltavam 24 minutos e era preciso mais um golo. Aos 77 minutos, foi novamente Vasco a invadir o meio-campo contrário e ceder a bola a Arthur Quaresma. Arrancou este para a área contrária e disparou o remate-se que, à boca da baliza, Rafael desviou para golo. Era o 2-1. Seguiu-se um quarto de hora de ansiedade, apesar do Belenenses dominar o jogo completamente. Até que soou o apito final. Erguidos todos num abraço ao treinador Augusto Silva, os atletas azuis, banhados em suor e lágrimas, gritavam Belém! 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 Enquanto o público belenense invadia o campo para celebrar. E a festa alastrou de Elvas até à capital, com ecos em todo o país. A aproximação e chegada a Lisboa da caravana belenenses foi apoteótica. Milhares de belenenses tinham-se deslocado a Elvas, em carros, caminhonetas e por comboio. Aqui e acolá, gente acenava e festejava nas estradas foi sempre em crescendo. Havia aclamações em praticamente todas as localidades por onde se ia passando, cada vez mais intensas à medida que se aproximava à margem sul do Tejo. Em Cacilhas, o largo principal, em frente do local onde se apanham os barcos, estava repleto de pessoas que queriam festejar o título e vitoriar os jogadores. Do outro lado, avistava-se o cais do Sodré inundado de gente, que se ia tornando mais nítida à medida que o barco se aproximava. As aclamações estenderam-se desde o cais do Sodré, por toda a Avenida 24 de Julho, ladeada por milhares de pessoas, num cordão quase ininterrupto, com inúmeras bandeiras do Belenenses. Década 1950. Costuma-se dizer que na história do Belenenses há um antes de Cristo e um depois de Cristo, neste caso, a época de 1954-55, uma das últimas nas Salésias, marcou para sempre a história do Belenenses. Partindo para a última jornada na liderança, o Belenenses só dependia de si para ser campeão, numa luta contra o Benfica. O último adversário a enfrentar era o Sporting, já arredado desta luta, e o jogo até começou da melhor maneira, quando Pérez inaugurou o marcador. Logo aos 4 minutos, Albano empatava aos 11 minutos de penalti, mas antes do intervalo ainda Matateu recolocava os azuis na liderança. Matateu ainda fez o 3-1, mas o árbitro anulou o golo, apesar do fiscal apontar para o meio-campo, alegando que a bola não passara a linha de golo, algo desmentido anos mais tarde, pelo guardião do Sporting numa entrevista à Bola. Eis que a 10 minutos do final, Martins gela as Salésias, fazendo o 2-2, que sagrou o Benfica campeão nacional.
Ainda por cima, no banco dos Leões estava Scopelli, treinador tão querido dos azuis. Apesar deste duro golpe, nos anos seguintes o Belenenses só falhou o pódio por uma ocasião, já no Restelo, estádio inaugurado a 23 de setembro de 1956, construído com o esforço dos belenenses sob uma pedreira. A partida inaugural foi frente ao Sporting, vitória por 2-1, com golos de Miranda e Matateu para os da casa. A iluminação noturna estreou-se 2 dias mais tarde frente ao Stade Reims, nova vitória, desta vez por 2-0, com os golos a serem da autoria dos mesmos jogadores, Miranda e Matateu. A 30 de setembro foi a vez da primeira partida oficial, uma goleada por 5-1, frente ao Vitória FC, para o campeonato português. Nesta década caem no Restelo clubes como o Newcastle, 2-1, com a Rainha Isabel II a assistir, Saint-Étienne, 3-1, campeão francês na época, e o Barcelona, 2-1, destacando-se ainda as goleadas impostas frente ao Braga, 9-3, e Vitória FC, 9-1. Para tais resultados, muito contribuiu a magia de jogadores como Matateu, Yelka e Di Passi e treinadores como Fernando Riera e o mago Helénio Herrera. Na presidência destacam-se homens como Francisco Mega e Francisco Soares da Cunha, o homem do estádio. Década 1960. Esta década iniciou-se de forma auspiciosa, com a conquista da segunda Taça de Portugal em julho de 1960, após uma vitória por 2-1, frente ao Sporting. Era o capitão desta equipa Vicente Lucas. Porém nesta década continuou a sentir-se o forte abalo das despesas com o estádio do Restelo, registando-se algumas classificações aquém das expectativas, quedando-se na segunda metade da década por classificações a meio da tabela. Há que destacar a estreia na Taça das Cidades com Feira, precursora da Taça UEFA, em 1961 frente ao Hibernian, alcançando um empate a 3 bolas na Escócia, apesar do Belenenses ter chegado ao intervalo a vencer por 3-0 e uma derrota 1-3 no Restelo, e no ano seguinte igual participação frente ao poderoso Barcelona, alcançando um empate em ambas as eliminatórias, 1-1. Em 1963, terceira participação seguida na competição, desta vez mais feliz, tendo o clube do Restelo atingido a segunda ronda, eliminando o Trznojevska e caindo perante a Roma. Década 1970 ocorre a primeira participação na Taça UEFA, em 1973-74, frente ao Wolverhampton, derrotas 0-2 em Lisboa e 1-2 em Inglaterra, e, depois, em 76-77, frente ao Barcelona, 2-2 em Lisboa e derrota 2-3 em Barcelona. Quanto ao campeonato destaca-se o segundo lugar obtido em 1972-73 e o terceiro lugar de 1975-76, as únicas presenças do Belenenses no pódio durante esta década. Em 1972, o Real Madrid convidou o Belenenses para as bodas de prata do Santiago Bernabéu e em homenagem ao capitão Gento, fruto das boas relações entre os dois clubes. O resultado sorriu aos madrilenos, fixando-se em 2-1. Em 1975 deu-se aquela que é registada como a maior enchente do estádio do Restelo, com uma moldura humana de cerca de 60.000 pessoas a assistir ao Belenenses Benfica, numa altura que ambas as equipas disputavam o troféu, tendo vencido a equipa da casa por 4-2, saltando o Belenenses para a liderança do campeonato. Também nesta época, o Belenenses sagrou-se, pela quarta vez, campeão nacional de handebol. Por fim, entre 1972-74, foi presidente, Major Batista da Silva, nome incontornável da história do clube. Década 1980. Os anos 80 marcaram a primeira descida de divisão do Belenenses, em 1981-82. Esta foi uma época bastante atribulada em que o clube teve 7 treinadores, não conseguindo evitar o penúltimo lugar no campeonato.
Ao contrário do que se esperava, na época seguinte, o Belenenses não conseguiu confirmar o estatuto de favorito e acabou o campeonato num desapontante 4º lugar. A época 1984-85 simbolizou o regresso ao convívio entre os grandes e logo o clube parecia ter ultrapassado este mau momento, regressando com grande pujança, como provam as brilhantes épocas sob o comando de Marinho Pérez, em que se alcançou o 3º lugar no campeonato, 1987-88, e a presença e vitória na final da Taça de Portugal em 1988-89, levantada pelo saudoso capitão José António, destacando-se a eliminação de Porto, Sporting e Benfica nesta caminhada. Esta conquista marcou a vingança do Belenenses, pois em 1985-86 a vitória tinha sorrido aos encarnados. Também na Taça de Portugal, é de assinalar a segunda maior goleada da prova, 17-0, frente ao Vila Franca com o hat-trick do desconhecido José Mourinho. Nas competições europeias, destaque para a vitória no Restelo frente ao Barcelona, 1-0, com golo de Matuatá e igual resultado frente ao Bayer Leverkusen, detentor da taça UEFA do ano anterior, que foi mesmo eliminado pelo Belenenses, golo de Mladenow na Alemanha e Adão em Portugal. Já a fechar, destaca-se o empate frente ao Mónaco, 1-1, no Restelo. Como foi hábito, os sorteios colocavam quase sempre os grandes clubes europeus no caminho do Belenenses. Década 1990, porém o brilho da década de 1980 foi sol de pouca dura. Em 1990-91, o Belenenses desceu novamente de divisão, iniciando-se o ciclo intermitente e a queda gradual do nível do clube. Com Abel Braga, confirmou-se o regresso à primeira divisão e o 7º lugar na época seguinte, contudo no meio de uma grande instabilidade diretiva e acumulação de dívidas. Em 1997-98 deu-se o inevitável, uma nova descida de divisão. Desta década, salienta-se como dado positivo, a inauguração do Complexo Olímpico das Piscinas do Belenenses em 1993, numa obra que foi um grande motivo de orgulho para todos, bem como os grandes resultados de Francis Obiquevelu ao serviço do atletismo do Belenenses. Para a história fica também a estreia de Ronaldo, o fenómeno, com a camisola do Cruzeiro, numa vitória por 2-0. No Restelo, foi ele mesmo quem inaugurou o marcador. Em 1994, o Belenenses foi, pela última vez, campeão nacional de handebol, numa época bastante disputada com o Benfica. Ao longo da sua história, o Belenenses defrontou e venceu algumas das mais poderosas e conhecidas equipas do mundo. O Barcelona, o Valência, o Borussia Dortmund, na Alemanha, o Bayer Leverkusen, o Mónaco, o Olympique Lyonnais, o Vasco da Gama, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Newcastle, o Deportivo de La Coruna, o Bayern de Munique, o Sevilha, o Stade de Reims, o Dinamo de Zagreb, o Basileia e o Real Madrid, uma das vezes por 3-0. O século XXI marcou uma viragem dura para o Belenenses, com a incapacidade de adaptação a um novo futebol cada vez mais virado para o negócio. Para a memória ficam as quedas do Porto, de Mourinho, 3-0, e do Benfica de Trapattoni, 4-1, no Restelo, a consagração de Mayong como melhor marcador do campeonato 2005-06, sucedendo a outro o de Matateu. Recordam-se também os bons resultados obtidos na presidência de Cabral Ferreira com Jorge Jesus a treinador, tendo 2007 marcado o regresso do Belenenses às grandes finais da Taça de Portugal e às competições europeias, com uma excelente participação frente ao poderoso Bayern de Munique. Seguiram-se anos de má gestão, que culminaram na perda da maioria da SAD, vendida no final do ano de 2012 à empresa Code City, iniciando-se o período mais conturbado na história do Belenenses, devido às difíceis relações entre a direção do clube e da SAD e às tensões com os próprios adeptos. Realça-se, ainda assim, a presença na fase de grupos da Liga Europa, eliminando até lá chegar o IFK Gotemburgo e o Altaz.
Não obstante as prestações menos risonhas no futebol, as modalidades do Belenenses continuam a ter grande destaque.